qualquer mudança, nós sofremos um atrito com a mudança, né? Com o crescimento. E esse momento é muito desafiador, porque é planetário, não é? Não é uma coisa solitária, não é dentro de casa, não é na cidade, é em geral. Então, isso aí reverbera, esse sentimento ressoa das pessoas, do ser humano em geral, ressoa em todo o planeta. Exatamente. Não é? Não tem para onde fugir, né? Não, exatamente. A única forma que a gente pode fugir, que na realidade não é fugir, é se interiorizar, que nós sempre falamos, né, Márcia? Nos fazer o contato com a nossa presença, eu sou, com o nosso eu sou superior, que está no nosso coração, essa frequência, né? Então, aqui, o que nós sempre damos a sugestão é de as pessoas interiorizarem, fazerem uma meditação, por mais rápida que seja, para manter o equilíbrio, porque aí nós estamos olhando as coisas de dentro para fora, para não nos deixar contaminar pelas coisas de fora para dentro. Exatamente. Estou aqui com a Márcia e com o Augusto, são terapeutas holísticos, né? Eu gostaria que vocês dessem uma pequena introdução o que é terapia holística, para depois a gente entrar no assunto da pandemia e de como as pessoas e o que elas podem fazer para enfrentar ou para lidar melhor com a ansiedade e o medo que tudo isso causa, né? Eu trabalho com terapia holística há 22 anos. Né, em consultório. A parte da terapia que eu atendo é de reprogramação mental, muita questão assim de mudar de estado, né, tristeza, depressão e prosperidade, relacionamento. Então a gente trabalha sempre numa reprogramação para mudar o seu estado, né? A terapia holística, ela a gente também chama de alternativa, ou complementar, ou integrativa, né? É aquela parte que a medicina não tem, vamos dizer assim. A parte humana, a parte espiritual, a parte da mente, né? Da mente subconsciente, aquilo que nos leva, que nos causa os problemas, vamos dizer assim, ou que nos leva a cometer erros. Então, a terapia holística, ela trabalha nesse mundo que a medicina não alcança. Nesse mundo sutil. Também na parte energética, na parte física também. Tem muitas terapias que atingem diretamente o corpo físico, né? Mas eu entendo que ela trabalha muito mais essa questão sutil. E ela não está diretamente ligada à espiritualidade, ao espiritismo, ao kardecismo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma outra coisa, né? Com uma outra essência. Uma outra energia, uma outra forma de enxergar o mundo, né? Interessante. E eu trabalho também muito com frequências. Com licença, estão dando um oi aqui, Babasai. Olha, salve Bhagavan Siri Satya Sai Baba, que nós somos muito unidos a ele também. Né? Boa noite a todos. E eu trabalho na área também de frequência, né? Na cura mental, emocional, energética, né, psíquica, através de técnicas de limpezas frequenciais, equilibrando os chakras. Né? Trabalho com a medicina através de ressonância, através da ressonância harmônica, eu trabalho com as plantas vivas, as ervas medicinais, os chás sagrados que são vivos, plantados no corpo da mãe terra, Nossa Senhora ou Gaia, né? E que através da frequência viva da planta, desta medicina sagrada, eu passo então, porque é tudo energia, somos frequência, somos energia agregada num corpo, assim como todos os vegetais, todos os seres, né? Então, eu passo através da ressonância para equilibrar, levando as energias necessárias e adequadas para trazer a cura e o equilíbrio das pessoas. Né? Além de reiki também, outras técnicas também. Claro, que são todas uma complementa a outra, né?
Sim. Exato, exato. E é uma área que a gente nunca para de estudar, né, Ana? Tem muita coisa para É, aprender, muita coisa. É verdade. É é. uma coisa, é E, uma constante, né? Uma constante evolução. Sim, tem muita exato. coisa nova também surgindo essa questão da nova era, né? Que eu acho que só vem com muita força agora. Então Sim. tem muita técnica nova, conceitos novos, muitas descobertas, né, importantes sobre subconsciente, sobre paradigma, sobre ponto de vista, né? Ah, Então é bem interessante, né? E como a gente estuda, vem sempre estudando muito, porque as coisas vêm surgindo, e nós sabemos também que é tudo mental, né? Tudo que nos rodeia, tudo que nós enxergamos na parte material, vamos dizer assim, é criado por nós. Né? O que está acontecendo conosco é o que foi criado por nós, é a nossa realidade mental que expande aquilo ali, manifesta. Né? Então, principalmente nós chamamos atenção a todos que nós conversamos, os nossos clientes, que nós damos atendimento, de que tenham um cuidado, muito, muito cuidado com os pensamentos, com os sentimentos também, porque a gente acaba exteriorizando ou o positivo ou o negativo, né, Márcia? É isso aí. Uhum. eu acredito muito na energia, eu acho que a gente puxa, a gente tem uma força aqui, se a gente, o que a gente acaba pensando, a gente acaba atraindo, pelo bom e pelo ruim também, né? Sim. E eu percebo, Ana, que, pelo menos assim, das pessoas que vêm procurando a gente, né? Eu percebo que aquelas que assistem notícia, né? Que estão muito ligadas nos noticiários de televisão, elas estão muito pior do que as que não estão. As pessoas que estão ligadas a esses noticiários, elas estão vibrando no medo, e no medo profundo. Então, é bem importante a gente aprender, né, a não assistir notícias. Porque quando a gente começou a não assistir, tinha pessoas que nos falavam que nós somos alienados. Como é que não vai ver notícia? Vocês são alienados. Mas eu acredito que existem muitas formas da gente saber notícia sem precisar se contaminar com tudo isso que está acontecendo, não é? Com essa manipulação que existe, que a gente não sabe mais em quem acreditar. Claro, claro, que cada um diz uma verdade, sabe? E eu acho que é um excesso de informação que acaba poluindo a nossa mente e aí que começa a se instalar, né? Principalmente o medo de tudo e a pessoa acaba ficando neurótica, né? É bem complicado isso mesmo. Chega a ser pânico, sabe, Ana? Chega a ser pânico. Aham. Tem pessoas assim, que não estão podendo ver os filhos, que pessoas de... Oi. Travou aqui agora um pouquinho. Tinha dado uma travada. São pessoas de idade, né, que estão vivendo sozinhas, que estavam acostumadas a viver em grupos, né? Sim. Então, é bem difícil para essas pessoas. Então, a gente tem conseguido um resultado muito bom com essas nossas técnicas. O Augusto atende uma senhora também idosa que precisa dessa ajuda, né? A gente tem conseguido bons resultados, né, Augusto, Sim, com essa terapia, sim. porque eu acho que isso conforta, né, a pessoa, dá uma esperança, né? Não é o fim, vamos Claro, em frente. é bem isso. Eu, Pois é, Ana, eu acho que é um desafio global, né? A gente está acompanhando, nós temos clientes em várias partes, né, do mundo, Claro. o pessoal dos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, então a gente vai tendo uma visão, assim, do mundo e é geral mesmo. Vocês falaram certo, a gente tem que filtrar o que houve, porque isso só causa mais medo, mais insegurança. As pessoas, porque não se sabe, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer e cada um coloca uma verdade. Se a gente for pegar tudo isso, a gente enlouquece, né? Sim. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, tem muita confusão, tem muita política no meio, né? E eu acho que isso confunde muito, porque acaba que a gente não sabe bem o que é verdade, o que não é.
como Exatamente. agir, como não agir, né? É, Então, a gente acaba tendo que seguir mesmo a intuição da gente, o coração, é, e rezar para que seja o certo, né? é A gente verdade. acaba É, precisando É, seguir assim, né? acredito que todos sintam, né? Porque é, existe, além do confinamento, existe o setor emocional, vamos falar assim, né? Que reflete nessa área aí. claro. Então, nós estamos sempre atentos, não nos deixando levar, É, principalmente por notícias, né? sim, Que tem esse bombardeio da mídia que acaba confundindo tudo. Então, nós nos isolamos disso e para nos manter alinhados, né? Para é, poder ter a força, o equilíbrio e passar isso para as pessoas também, um número enorme de pessoas que nos seguem, né? claro, claro. Nós sempre gostamos de repetir, e isso eu tenho como uma máxima, né? Que tem três situações que são situações que nos levam para a sombra, né? Que é o medo, a dúvida e a culpa. São situações que elas permeiam os nossos corpos sutis e a nossa mente, as nossas frequências, de uma forma tal que nós vamos perdendo todo aquele efeito positivo que nós temos de ter confiança, né? Por exemplo, em Deus, ou no Pai, ou no Criador, porque nós sabemos que existe essa força maior que nos faz com que nós nos movemos aqui, não é? E então, se nós sairmos dessa frequência e entrarmos por uma dessas frequências do medo, culpa ou dúvida, nós começamos a vacilar, não é? E isso nos leva ao nosso enfraquecimento frequencial, né? Porque nós vamos nos contaminando e nós não vamos tendo mais o controle no bom sentido, né? De manter a harmonia, a paz, a tranquilidade e saber que nós podemos criar a nossa realidade. Então é isso que nós passamos sempre para os nossos clientes e as pessoas que nos atendem, que nós conversamos, Nas nossas né? lives Nas também, nossas né? No lives, nosso canal lá do YouTube. Ai, exato. A gente está procurando, assim, mostrar para as pessoas que existem formas, né? Existem maneiras da gente conseguir lidar com essa situação sem entrar no desespero, sem entrar em depressão, claro. né? Ocupar a mente da gente com coisas positivas e não com coisas destrutivas, né? Claro, a gente não pode mudar fora, mas dentro da gente a gente pode mudar a maneira como a gente Exato. enxerga o que está acontecendo, né? Exato. E nós vibrando nesta situação que tu colocaste muito bem aí, o que que nós vamos, as experiências que nós vamos ter experiências positivas, retornos positivos para a nossa vida, nós vamos agregar pessoas que estão na mesma frequência positiva conosco, as Claro. que não estão vibrando naquilo, é natural que se afastem, porque não é porque esteja certo ou porque esteja errado, não é isso. Uhum. Tudo está certo no seu devido lugar, mas conforme a nossa vibração, nós vamos atrair pessoas com a mesma frequência, então nós vamos manter o equilíbrio, umas reforçando as outras através dessa ressonância positiva. Sim. Seria bem importante vocês já começarem a dizer assim, o que que as pessoas que estão sentindo, quer dizer, todo mundo, né, está se sentindo algumas de maneira mais intensa, outras menos, o que que poderiam fazer, tipo assim, para acalmar seu coração, digamos, né? O que que poderiam, sabe, para tentar tranquilo, para ter esperança, isso vai passar, né? Mas enquanto não passa, a gente não sabe nem quando que vai ser, mas o que que poderiam fazer, né? Então, Ana, assim, eu acho que no nosso dia nós temos 3 momentos que são bem importantes, né? Se a gente prestar atenção nesses 3 momentos, a gente já consegue um bom resultado. Então, o primeiro momento é quando a gente acorda, né?
No momento que a gente desperta, a gente tem que procurar, né? Nós procuramos fazer isso como hábito, né? De no momento que a gente acorda, agradecer, né? Por tudo que a gente tem, pelo conforto, pela noite de sono, pela casa que nos abrigou, pela família, né? Por tudo que nos rodeia. Então, eu acho que quando a gente acorda, né? E a gente consegue se conectar com essa energia da gratidão, a gente já começa um dia muito bem, né? Então, esse para mim é o primeiro momento. Depois tem um segundo momento que é bem importante, que é a hora do banho, né? Por que na hora do banho, né? Porque a água é um elemental responsável por quase todo o nosso corpo, né? Nós temos 80% de água no nosso corpo. E a gente vai tomar banho, vai estar conectado com essa energia. E aquele momento é o momento de botar fora o que não nos serve mais. Então, se vem pensamento ruim, se está com uma energia ruim, vai tomar um banho, deixa aquilo embora. Né? Vai trabalhando, né, Augusto? Sim, exato. Uma luz violeta, né, Augusto? Deixar tu falar dessa parte. Né? A água, né? O nosso corpo é quase 80% de água, já isso é comprovado há muito tempo cientificamente. E a nossa mente, só o nosso cérebro é 80%, me parece que é 82% o cérebro é água. Não é a massa encefálica. Né? E o que isso quer dizer? Que a água é um grande condutor de energia. Né? Tanto que a nossa glândula pineal, que é a antena, vamos chamar assim, que capta com o Criador, com quem nos dá a vida aqui, né? Com quem nos dá o rumo, né? Claro que nós escolhemos o rumo, né? Mas a glândula pineal é o ponto em que nós recebemos, através da frequência que é passada a própria eletricidade para o nosso cérebro, através da água e do corpo. Então, a Márcia falou muito bem, na hora do banho, pode-se imaginar simplesmente, porque a nossa imaginação, que eu gosto de falar, a imagem em ação, e nós criamos isso. Então, nós podemos, eu uso muito o raio da luz violeta, tá? Que é o raio de frequência mais alta, que tem vibração ao ponto de transmutar. Ela transmuta todas as energias desqualificadas em luz. Né? Então, nesse momento, nós podemos imaginar o fluxo da água na cor violeta. Simplesmente imaginar. Não precisa fazer esforço de que vai ser assim assado. Não. Simplesmente imagina que está vindo a luz violeta líquida junto com a água. Né? E que está limpando o nosso corpo físico, emocional, mental, psíquico, e que está retirando todas essas energias que são imperfeitas, deixando só as frequências positivas. E isso já acontece porque há muito tempo, há 30 anos quase, isso aconteceu, e eu fui estudando, e eu resolvi passar isso para todos, porque funcionou para mim, e funciona hoje, até as pessoas agradecem, né? Então, é uma forma muito simples e com um efeito muito grande de mudar o sentimento, mudar a frequência através do raio da luz violeta. É simples. E é bem interessante, Ana, porque vou fazer esse banho amanhã de manhã mesmo. E é interessante que quando a pessoa tá triste, tá depressiva, ela perde a vontade de tomar banho. É verdade. É muito comum. Quando a pessoa está depressiva, não vou tomar banho, não quero. Porque parece que ela quer ficar envolta naquela energia, né? Porque a energia do sofrimento, ela vicia. Quando a gente está triste, depressivo, ou fica muito tempo estressado, o nosso corpo recebe tanta carga de cortisol que vicia. É como se a gente estivesse comendo açúcar, né? Vicia. Então, o que acontece? Precisa limpar, precisa fazer um esforcinho, ir lá e fazer, para tirar, para desfazer esse muito cortisol e começar a trazer outros neurotransmissores, né? Tipo endorfina, serotonina, dopamina, trazendo outros neurotransmissores de bem-estar para sair daquele estado. Claro. Porque a gente tem dentro do corpo da gente uma farmácia. Né? Nosso cérebro tem uma farmácia.
E quando a gente toma atitudes, mesmo sem vontade, né? Como essa que o Augusto falou. Ah, tá um saco, mas eu vou mesmo assim. Vai lá e toma um banho mesmo assim. Entra de roupa embaixo do chuveiro, mas vai. Mas vai, né? Aquilo muda toda a frequência da pessoa. Né? É uma coisa tão simples que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, para mim, esse é o segundo momento mais importante do dia. E o terceiro é a hora de dormir. Né? Então, por que a hora de dormir? Porque na hora de dormir é a oportunidade que nós temos de programar o nosso próximo dia. Tudo que a gente programa antes de dormir tem muito mais chance de se concretizar do que coisas que a gente fez durante o dia. Então, é a melhor hora do dia para programar o seu futuro. Então, eu acho muito importante essa hora, porque é a hora que a gente se recolhe, né? Entra, que nem o Augusto entra e se interioriza, né? Entra para o seu coração, e daí, a partir daí, começa a programar, fazer uma lembrança do futuro, né? É muito interessante, porque o cérebro não sabe o tempo, né? Claro. Ele não entende se passou ou se é depois. Se eu imaginei que eu estou numa situação boa, se imaginar caminhando na rua, se imaginar abraçando os amigos, se imaginar em paz, né, em ambientes abertos com outras pessoas, que é o que nós estamos sendo privados agora, né? Claro. Então, se imaginar praticando essas coisas, como se fosse real, e vai dormir com aquela sensação, né? Vai dormir com isso no coração, porque isso vai acelerar a cura do nosso planeta, vai acelerar a cura individual também. Então, eu acho que esses 3 momentos são os principais, né, Augusto? Sim. E uma outra coisa referente, pegando esse gancho do que a Márcia está falando, as nossas células. Nós sabemos hoje também que elas são individuais e, ao mesmo tempo, são inteligentes, são inteligências, né? Então, o que reflete para as nossas células? O nosso mental, o nosso pensamento. Eu digo que as células são fofoqueirinhas, porque a gente passa para elas, umas passam para outras. É automático. Então, se a gente está se sentindo bem, elas estão trabalhando, todas elas, dentro daquela harmonia. Nós temos que prestar atenção nisso, porque no momento de queda, de depressão, todas as células entram nesse processo. Isso é automático. E se nós mesmo fazendo um esforço, um pequeno esforço, um certo esforço, para visualizar coisas boas e agradecer pela saúde perfeita que tem, que as células são perfeitas, que as nossas células são todas feitas de luz e realmente são feitas de luz, e nós temos que ter essa consciência para manter elas nessa alta frequência. Então, o que acontece? Nós vamos vai dar um resultado positivo no nosso mental. Então, é uma corrente que fecha, né? Até muito importante para aumentar a imunidade. Porque no momento que tu decai, certo? Em depressão, ou em pensamentos negativos, em medos, dúvidas, será que eu vou pegar isso que está por aí? Será que eu não vou pegar? Que nós não usamos nem esse nome, porque não nos interessa, né, fortalecer nome de nada, né? Conforme você está dizendo, está fortalecendo. Então, nós damos um recado para as nossas células, né, de harmonia, de amor, de tranquilidade, de certeza do novo, que nós vamos vencer a mudança. Então, o que acontece? Nós estamos aumentando a nossa frequência e, certamente, com toda certeza, a nossa imunidade também. Então, facilita, nos mantém dentro de uma força positiva, né? De um circuito positivo. Ai, que bacana. Coisa bem importante, Ana, que eu percebo, é que quando as pessoas precisam sair na rua, para ir na farmácia, para ir no supermercado, para ir de um lugar para outro, né? Elas têm ficado em pânico, né? Eu estou usando a palavra pânico porque é o estado que eu noto mais nas pessoas. É mais do que medo. Isso. Elas estão ficando neuróticas, né?
elas têm medo de sair no portão. Elas têm medo de olhar para o vizinho, às vezes, né? Não, deixa eu botar máscara para olhar para o vizinho. Então, a coisa tá demais. Então, eu acho que a gente precisa aprender a confiar também. Sim. Né? A confiar na nossa proteção. A confiar em nós mesmos. Né? Para poder conviver com isso. Não se sabe quanto tempo isso vai levar. Então, nós precisamos aprender a conviver com isso. Exatamente. Tem que conviver, tem que se cuidar, mas também a gente não pode, sabe, deixar esse medo tomar conta e a gente, sei lá, vegetar, né? Não dá, a vida segue de uma maneira ou outra. Agora é a nossa realidade, né? A nossa realidade é essa, é o que temos, né? É isso aí. É uma mudança, e sempre na mudança, no aprendizado, nós temos que atualizar o nosso foco, o nosso aprendizado, porque a mudança sempre traz coisas novas, tanto positivas como negativas, porque a gente sai da nossa zona de conforto, nós temos que trabalhar. E esse é o momento de nós trabalharmos positivamente, mentalmente, até porque nós estamos meio confinados. Então é um bom momento de meditar, de ouvir uma boa música relaxante, que tem muito, é só no YouTube ali, que se tu escolhe os mantras, que traz harmonia para dentro de casa, músicas em Para quem nunca hertz. meditou, desculpe te interromper, para quem nunca meditou, teria assim alguma dica de como a pessoa pode pelo menos começar, né? Nunca meditei, como é que eu começo? Eu sento e mentalizo, ponho uma música, como é que eu faço? Nós vamos dar 2 pontos de vista. Primeiro é do Augusto. Ah, tá. Certo. Tá. Bom, em primeiro lugar, aquietar a mente. Aquietar a mente, não fazer esforço nenhum, deixar aquietar a mente, ficar no silêncio mental. Claro que vai começar a passar tudo que é tipo de pensamentos, coisas que tu pode estar na mente, coisas que não estão, preocupações, mas deixar ir. Respira fundo, né? No mínimo 3 vezes, profundo e confortavelmente, relaxando o corpo e respirando e expirando. E deixa os pensamentos, que nem o Bhagavan Sri Satya Sai Baba ele falava, que a mente é como um macaquinho louco, pulando de galho em galho, de galho em galho. E é assim que às vezes, né, a nossa mente fica. Então, respirar, manter o silêncio e deixar ir embora aqueles pensamentos, aquelas ideias. Deixa passar, que vai esvaziando a mente, vai esvaziando, vai respirando. Aí o próximo momento, quando está mais calma, a pessoa está mais calma, imagina um raio de sol descendo no topo da cabeça e que vai até o coração. Não precisa muito esforço, é só imaginar isso. Chegando esse raio de sol no coração, ilumina a partir do coração todo o corpo, todas as células. Aí nós vamos nos tornar pequeninos do tamanho de um pontinho e vamos ficar no topo da nossa cabeça e imaginamos que nós descemos por aquele túbulo de luz, aquele microtúbulo de luz, nós descemos e entramos na câmara do nosso coração. Por quê? Porque a frequência divina está no nosso coração. O Pai, ali está a nossa frequência divina. Porque o coração é o primeiro órgão que é desenvolvido na criança, a partir do 10º dia. E ali já é colocada aquela frequência. Né? Então, eu sou eu superior, o eu sou, o Cristo interno, tem vários nomes, Deus, o Criador, o Eterno. Né? Então, se desce lentamente e se entra naquela câmara. Imagina uma câmara de luz, pura luz cristalina, porque ali está essa luz realmente. Então, nós entramos ali, só nós podemos entrar ali, não é aberta, é uma câmara secreta que realmente existe. Se entra nessa câmara de pura luz e conversa com o Pai. Conversa com o Criador, conversa com a presença Eu Sou, pedindo que dirija
os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, que nos dê o caminho certo, que nos mostre o caminho certo, entrega a direção ao Pai, porque Ele sabe todas as nossas necessidades e o que nós precisamos. Esta é um hábito que eu desenvolvi e que se torna muito simples no dia a dia, que podemos estar em qualquer, onde estivermos caminhando, numa fila do banco, seja onde for, nós podemos fazer isso, até parado no trânsito, no carro. Então, nós estamos conectados com o Criador e entregamos a direção da nossa vida para Ele. Quando nós entregamos para Ele, nós vamos no rumo certo. Isso já está provado. Já está provado por mim, pela Márcia, por todas as pessoas que agem dessa maneira. Tem várias maneiras, né? Sim. Mas o que eu faço é isso, que é simples. Vamos ouvir agora. Assim, a gente tem que entregar e confiar, né? Entregar e confiar. Isso. Exato. Antes de eu dar o meu ponto de vista, eu vou contar uma história para ti, Ana, para vocês que estão ouvindo, né? Um dia nós nos inscrevemos para fazer uma meditação de 10 dias em Sobradinho, perto de Brasília. A meditação de Vipassana. E era para ficar 10 dias num retiro, né? Sem falar o mínimo possível, uma alimentação saudável, o lugar era belíssimo. E nós dois chegamos lá, e eu deixei ele lá e fui embora. Eu não fiquei, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso que ele faz todo esse tempo. Né? Eu sou geminiana com ascendente em Gêmeos, então a minha mente não para fazer tudo isso. Então eu precisei encontrar um caminho, eu precisei encontrar um recurso, né? Porque isso não funciona. Para ele funciona perfeitamente, ele se dá muito bem fazendo isso. Né? Então quem consegue é ótimo, mas eu não consigo. E eu conheço outras pessoas opostos, né? Aí é perfeito. Pois é, isso. E daí eu não vou sofrer por causa disso. Eu vou respeitar que eu não consigo e vou encontrar uma outra forma. Né? Não tem que forçar uma coisa que não é minha natureza. Né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar o Ho Oponopono. Né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Para ocupar a minha mente. Então, em vez de ficar pensando um monte de coisa, eu fico pensando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E, além disso, eu respiro fundo, umas 3, 4 vezes, sinto muito, me perdoe, te amo, e fico pensando o tempo todo isso. Isso também é uma forma de meditar. Isso também é uma forma. E às vezes, para mim, isso funciona muito mais do que se eu parasse, sentasse e tentasse ficar quieta, que daí eu ia ficar angustiada se eu fizesse isso. Sim. Né? Então, eu troquei a forma de fazer. Então, eu peço para o meu eu superior, que nem o Augusto falou, faço a mesma coisa que ele faz, só que eu digo, olha, eu não consigo fazer isso, então tu me ajuda do jeito que eu consigo, né? Vamos nos conectar, ser amiguinhos, né? E vamos fazer isso. E funciona. Funciona. E eu não acho errado fazer isso, porque isso funciona para mim. Claro, não. Então a gente ponto certo. Falou certo, não forçar a tua natureza. Se tu não é, isso não adianta, eu tenho que me concentrar, não vai conseguir, muda o foco, faz outra maneira. Perfeito, perfeito. O que, em vez da gente ficar se torturando porque não consegue, encontra uma maneira de fazer. Olha ali a minha irmã dizendo, ótima dica, porque ela também não consegue se concentrar. Não consegue também, pois é. Às vezes botar um mantra também, uma música, e ficar acompanhando a música, é uma forma de meditar. Né? Sentar embaixo das bergamotas, lá também é uma forma de meditar, não é? Que bacana, que legal, achei, nossa, excelente essas dicas, né? Muito bom mesmo. Isso é muito bom porque cada um tem a sua forma. A Márcia é muito dinâmica e eu sou mais, né, como eu falei, de outra forma. Mas cada um tem a sua forma de fazer. Claro. Eu também uso muito o Ho Oponopono. Às vezes, à noite, quando eu perco o sono, eu também começo a fazer o Ho Oponopono e não sei que horas que eu apaguei, porque funciona perfeitamente. Então, existem várias formas, né? Várias formas. Cada um faz conforme se afiniza mais, né? Claro.
Não, mas foram perfeitos esses dois extremos aí cada um adapta, né, ao seu jeito, né? Ai, foi ótimo, nossa. A gente procura brincar, né, o máximo possível, porque senão a vida fica muito pesada, né? Claro. Então, uma das brincadeiras que a gente faz, que a gente fala para as pessoas, é assim, ó, aconteça o que acontecer, não para de respirar, não é? Porque a gente esquece de respirar. Então, quando tá muita coisa, muito tumulto, para, respira. Quando tem que tomar uma decisão, para, respira, presta atenção, vem para o agora, né? Porque o que é a ansiedade, né? Um dos enfoques, né, da nossa live. O que é a ansiedade? É viver fora do tempo. Né? Quando a gente está ansioso, a gente está fora do tempo. A gente está ou no passado ou no futuro. Exatamente. E quando a gente presta atenção na respiração, a gente volta para o agora. Então, aconteça o que acontecer, né? A minha irmã perguntando ali, além da meditação, o que acalma a ansiedade? Isso mesmo, está dizendo, né? Dá uma parada para respirar. Para, respira fundo. Né? Eu gosto muito, dentro da EFT, que é uma das técnicas que eu trabalho, tem esse ponto aqui, ó, chama ponto do karatê. E se a gente der batidinhas leves nele, isso, são batidinhas com a ponta dos dedos, a gente dá umas batidinhas, isso, qualquer mão, qualquer lado. Tá? A gente vai batendo aqui e respirando bem fundo. E vai batendo e respirando fundo. E depois segura os dedos. E respirando bem fundo, segurando os dedos. E vai trocando. Daí tem uns que a gente tem vontade de ficar mais tempo. Daí se fica, depois passa para o outro. E vai sempre respirando fundo e trocando os dedos. Isso é uma coisa que dá para fazer até na rua, né? Não precisa bater, daí tu esfrega se está na rua. Dá uma esfregadinha. Esse ponto, ele é um ponto de acupuntura, né? Um meridiano. E quando a gente estimula ele, diminui a produção de cortisol, que é o que eu estava falando antes, que causa, né, o estresse, a ansiedade, tudo. Então, ele diminui, quando a gente toca nesse meridiano de acupuntura, diminui a produção do cortisol. E só isso já dá um relaxamento no corpo. Né? A gente para de se estressar, porque o que faz o estresse é o acúmulo de cortisol. Então, é uma dica bem rápida e bem boa da gente fazer, e funciona. Sim. Faça o que vocês vão ver, que funciona e funciona bem, assim, é rápido. O efeito é bem rápido. Porque o medo é uma das coisas que eu não deixei me dominar, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Sou por natureza, eu tento controlar, sabe? Mas às vezes a gente, né? Sei lá, né? Porque é complicado. Eu vejo, né? Até pela minha situação, eu não sei quem está na sua casa, no seu estado, na sua cidade, mesmo assim tem esses momentos. Então imagina assim, na minha situação, num outro país, as fronteiras fechadas há meses, não tenho previsão, eu procuro não me angustiar quando é que as fronteiras vão abrir, porque não depende de mim. Então eu não penso, às vezes, quando é que tu vem, quando é que tu volta, quando é que tu sai daí? Eu digo, eu não sei, e eu não tô nem pensando, porque não depende de mim. Eu tenho que tentar controlar a minha ansiedade com coisinhas daqui, sabe? Que eu sou obrigada a enfrentar. Não a uma coisa maior que foge do meu controle, né? Então, essa ansiedade eu não tenho, mas eu tenho nas coisas do dia a dia, sabe? Porque eu estou num ambiente que não é o meu, né? Um país que não é o meu, um idioma que não é o meu, uma cultura. Então, assim, eu tô, digamos que num outro mundo, né? Estou aqui, vim a passeio e acabei tendo que morar, alugar apartamento, ficar aqui por uma questão por uma, né, fatalidade, não sei o que eu posso chamar, né? Mas enfim. Mas tem uma coisa que eu acredito, e acredito que em todas as situações é isso, né? Que a gente sempre está no lugar certo, na hora certa. Né? Tinha que estar aqui, tinha que passar por isso, e algum aprendizado, alguma coisa, é verdade. Alguma coisa. Tudo é melhor para ti nesse momento, né? É verdade. E uma coisa que tu falou, bem interessante, é soltar, não querer controlar o que não pode, né? Porque
nós, seres humanos, nós somos muito controladores, nós queremos controlar tudo, o que é e o que não é, o que deve e o que não deve. E esse controle que nós sempre queremos estar no controle, nós perdemos várias oportunidades, nós perdemos curas, nós perdemos alegrias por nós querermos controlar tudo que é tipo de situação que se apresenta. Mas não era assim, eu queria assim, veio assim. Não, tudo está certo, tudo está correto, tudo vem conforme nós estamos prontos para resolver. É um aprendizado muito grande, né? E se nós soltarmos e entregar, né, numa oração, entregar numa meditação para a nossa presença, eu sou, nos dirigir, aí nós vamos pelo caminho correto. Entregamos, não é assim? Então tudo bem, vamos por aqui. E às vezes dá uma surpresa muito positiva quando nós mudamos aquele caminho que não era a nossa intenção. Né? Isso acontece. A Márcia falou também, para ajudar a acalmar, segurar os dedos, né? Uhum. De qualquer forma, cada dedo tem uma ligação com um órgão do corpo. E ajuda muito a melhorar a energia, dissipar a ansiedade. Um órgão é o fígado, o outro é o baço, o outro, sabe, é a mente. Então, aperta um pouquinho até quando se sinta confortável, troca. É uma coisa simples de fazer e que dá um grande resultado, né? E diminui muito a ansiedade. Esse exercício exatamente. É bem bom para quem tem ansiedade, assim, porque a ansiedade ela vira um hábito, né? Quando a pessoa repete muito isso, ela fica ansiosa por hábito. Então, o hábito ele precisa ser corrigido. Então, sempre que a gente se dá conta que está agindo de novo daquele jeito, né, usa aquele conceito do AA, né? Só por hoje eu escolho não ficar ansiosa. Ah, Né? Só por hoje. Né? Então, respira, dá uma parada. Que o problema do ansioso mesmo... é esse, né? Não conseguir se concentrar no hoje, já pensa já lá, né? Para diante. Mas quando a gente começa a observar, isso vai, o subconsciente vai nos mostrando, ó, tu está fazendo, ó, presta atenção, tu está fazendo. Ele começa a trazer, né, a informação, porque a gente se dispôs a ver. E daí começa a corrigir. Né? A gente, que nem se fosse uma criança, né? Não, calma aí, vamos respirar fundo, vamos parar um pouquinho. E daí vai ter vezes que a gente vai conseguir, e vai ter outras que a gente não vai conseguir, e tá tudo bom, continua tentando. Né? Então é bem legal, porque a gente vai corrigindo, e quando chega numa hora que tu nem percebe mais, não tá mais fazendo aquilo. Né? E serve para várias coisas isso, né? Qualquer hábito que a gente quer corrigir, a gente solicita isso para o subconsciente. Olha, vamos parar com isso. Vamos parar, eu quero perceber quando eu estou fazendo tal coisa. E daí ele começa a mostrar. Falar em perceber também me veio uma coisa que é muito interessante. De nós, além de respirar, para voltar para o aqui e agora, né? Deixar aquela mente que está explodindo em tudo que é tipo de pensamento, respirar e voltar para o aqui e agora, através da respiração, da quietude. E os animais? Como é que os animais vivem? Eles não têm os estresses que nós temos. Tu já notou como os animais são contemplativos? Sim. Eles olham, observam, eles vivem no fluxo da natureza, no fluxo da mãe natureza. E nós não, nós queremos estar controlando tudo. Está fazendo uma coisa aqui, mas já está pensando no que vai fazer depois. Então não está nem com atenção aqui, no aqui e agora, e nem lá onde gostaria de estar. Então vamos ser um pouco mais contemplativos, enxergar a natureza, prestar atenção em uma árvore, no fluxo de pessoas que andam daqui para lá. Vamos contemplar, que isso nos traz também para o centro. Isso nos faz muito bem, a contemplação. Claro, não vamos andar, né, por aí assim, mas no momento que puder parar 1 minuto, 2, vamos contemplar. Porque quando nós contemplamos, entramos no fluxo e aí nós recebemos os insights, né?
Bem interessante mesmo. Tô captando tudo isso, porque né, realmente me encaixa em muita coisa ali, sabe? Ai, mas, São coisas simples, muito simples, mas que nós perdemos essa simplicidade pelo dia a dia da vida que nós levamos hoje. A gente liga o piloto automático e sai atropelando tudo, né? Isso, é tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Nós temos que... Podemos fazer as coisas rápidas, mas vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo naquele momento, fazer as coisas tudo dentro do seu devido lugar, do seu tempo. Porque às vezes a gente faz tão no piloto automático que não lembra, será que eu fiz tal coisa? Não, que estava pensando no outro e tu não sabe, tem que voltar para saber se fez, se não fez, porque, né? Exatamente, Ó, o pessoal dizendo ali boas dicas, todo mundo tá por motivo de força maior, mas nada é por acaso, né? É verdade, nada é por acaso. Verdade, boas dicas, bem isso mesmo, né? Sabe, Ana, no caso, assim, quando a gente precisa sair, mas isso sempre foi um hábito nosso, né? Uhum. Quando a gente precisa sair para ir em algum lugar, a gente se protege. A gente invoca o Arcanjo Miguel, né? E faz a proteção, né? Aquela São Miguel na frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima e abaixo. Né? Eu ainda incluo São Miguel dentro e fora de nós, né? E ele nos blinda. E a gente sai na proteção. Existem várias proteções. Tem a de São Jorge, tem a de São Miguel, né? Tem do manto da Virgem Maria. Então, antes de sair de casa, se protejam. Né? Eu gosto muito de amuleto, né? Então, se vocês quiserem, usem um amuleto, uma pedra, um símbolo, uma imagem de Jesus, da Virgem Maria, alguma coisa que aquilo seja uma lembrança para vocês de que vocês estão protegidos. Isso é importante. E invocar aquilo para te proteger, Segura, né? Vem comigo, né? Então, a gente se blinda fazendo essas coisas. São pequenos detalhezinhos, rituaizinhos que a gente pode fazer, que é rápido, né? É bem rápido, é fácil de fazer. E funciona muito. Porque quando a gente faz isso, a gente muda a frequência da gente. Claro. Então a gente já sai na rua sem ser visto, né? Por seres que não são da mesma frequência. Por energias ruins, né? Porque a gente está protegido, né? Isso é muito legal, porque quer o que nós façamos ou pensamos, como a Márcia fez aqui, esses exemplos, na realidade nós estamos dando um comando mental para nós mesmos. É um comando mental. No momento que nós damos este comando, nós estamos blindados. Nós estamos protegidos. Porque aquele comando que nós damos, nós temos certeza daquilo. Então, nós estamos dentro de uma força mental que nós exteriorizamos ela. É mais ou menos assim. A coisa é simples. Seja quem quer que nós possamos invocar. Eu posso dar uma dica aqui também, claro. Mais. Por exemplo, o raio da luz violeta, que eu uso muito, constantemente, em casa, na rua, para o carro, enfim. Você pode se proteger dentro de uma cápsula de luz violeta. Imagina, sabe essas cápsulazinhas de remédios, de farmácias de manipulação, uma cápsula. Sim. Te imagina dentro de uma cápsula da luz violeta, de raio violeta, e tu pode te deslocar para qualquer lugar que tu não vai ter, tu não vai absorver nada que não seja a energia da luz, porque a própria luz violeta transmuta. Né? Tu vai ter uma reunião em algum local que tu imagina que tu tá tensa, você está tenso, ou está preocupado, ou sabe que lá não é muito legal, vai ser o assunto, não é dos melhores, envia o raio da luz violeta para aquele local com amor. Com muito amor, envia para o raio violeta permear todo aquele ambiente. Né? Ou o que tu vai fazer, ou a um encontro, ou qualquer coisa. Porque quando tu chegar, a pessoa já vai estar envolvida naquela frequência de luz. Então, além de tu gerar isso, tu está sendo um gerador da luz violeta, ainda está beneficiando locais e pessoas. Isso é uma coisa que nunca falha. Eu posso
dizer isso assim, ó, de todo o coração, com toda a verdade, porque eu uso frequentemente, nós usamos. A gente tem um canal, Ana, no YouTube. Isso, né? deixa o nome ali, o nome do canal. Augusto Pereira, na consciência da unidade. E tu sabe que nós fizemos até um programa falando sobre abençoar, porque assim, antigamente as pessoas abençoavam. Isso. Era um costume, né? Benção pai, benção mãe. Tudo era abençoado. Existia um costume, uma tradição de fazer isso, né? E isso foi se perdendo. E é tão importante a gente aprender a fazer isso, né? Abençoar todas as coisas. Isso também nos faz a gente mudar de frequência. Quando a gente abençoa, por exemplo, ali, a mãe dela abençoava a saída e a chegada. E estava feito. Não tinha por que ela não voltar para casa, porque estava determinado que ela ia voltar. Né? Então, quando a gente aprende a acostumar o cérebro da gente a fazer esses comandos, né? São comandos mentais. Eu abençoo, vou tomar uma água, abençoa a água. Vou falar com uma pessoa, abençoa a pessoa. Né? Vou andar no meu carro, abençoa o carro, abençoa a cama, abençoa a pessoa que a gente não gosta. Abençoa uma situação ruim, para que Deus ponha luz naquilo, né? Então é muito importante a gente ter esse hábito de abençoar. Porque hoje se fala muito em agradecer, né? Tem que ser grato, tem que ser grato. Mas poucas pessoas falam na questão da bênção, né? E ela é tão importante quanto agradecer. Verdade. 19h30. 19h30. Isso. O programa a é gente sempre no YouTube? Ao vivo no YouTube? Isso. Perfeito. Perfeito. Então, quem está aqui, se inscreva no canal do Augusto. Eu vou deixar o link depois. Augusto Pereira. Na consciência da unidade. Uma dica para relaxar e acalmar enquanto usa máscara. Porque tem pessoas que se sentem sufocadas, né? Eu me preparo antes de usar. Porque para mim é insuportável usar essas máscaras. Né? Então, eu sempre me preparo antes. Converso com o meu eu superior, né? Meu eu sou me dá uma força aí, porque essa coisa aí me faz mal. E uso o mínimo possível. Eu procuro ficar em lugares em que não precisa, né? Porque tipo ao ar livre. Procurar manter a mente ocupada, faz o Ho'oponopono, né? Procura manter a mente ocupada com algum mantra, né? Um mantra muito bom, que eu gosto muito também, é repetição do nome de Deus. Então, para algumas pessoas chama Jesus, para outras só Deus, para outras Sai Baba, para outra Cristo, não importa. Né? Sim, então, cada um tem o seu Deus, que é quem acredita, né? No que acredita. Isso, então fica repetindo. Ou também tem uma outra dica que é bem legal, é repetir o seu próprio nome. Ficar repetindo o seu nome. Né? Márcia. Porque daí, a mente ocupada, ela desvia a atenção disso. Né? Da questão da máscara, de não poder respirar. Então, essas são as dicas assim, que é mais fácil de fazer, né? E se preparem antes. Né? Peçam antes de usar, antes de sair de casa, né? Se preparem emocionalmente para isso, né? Claro. É simples, porque é não deixar a mente ser dominada pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, né? As próprias 4 palavras das frases do Ho Oponopono também é excelente para tirar a gente dos estados negativos. Claro. Com calma, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto, vai repetindo lentamente e tal, que a mente começa a relaxar, e aquilo volta, e como é tudo positivo, então a pessoa cai naquele estado de tranquilidade, de paz, e que esquece a ansiedade. Né? São comandos da mente. Porque, como nós estamos falando no primeiro, na primeira parte do programa, que as pessoas estavam acompanhando, as coisas simples, hoje tem muita distração. Hoje é cheio de distração na nossa frente. Antes, nós tínhamos palavras simples que se usava, como a mãe que abençoava quando estava saindo e para voltar,
né, que uma ouvinte falou, e outras palavras de abençoar também, são coisas simples e que sempre funcionaram. Sempre funcionaram. Mas é que no dia a dia é tanta correria que a pessoa se esquece disso. Se esquece e se distancia disso aí. Né? Voltando lá atrás um pouquinho. Jesus, ele abençoava as pessoas, curava e ele falava. Olha que dica ele dava lá naquela época, né? Ele falava assim, tudo, as pessoas se admiravam, ele curou uma pessoa, curou outra, todo mundo ficava, né? E ele dizia, tudo o que eu estou fazendo, vocês podem fazer e mais. Olha a dica que ele deu naquela época, né? Há 2000 anos atrás. Então, hoje, nós sabemos, já está comprovado, de que a mente é que cria tudo. É o que ele falou lá atrás. Então, nós podemos nos lembrar disso e nós darmos o comando para as coisas positivas. Né? De sairmos desta situação de medo e de dúvida e de ansiedade. Né? Ele já nos ensinou isso há 2000 anos atrás e agora nós estamos aprendendo, reaprendendo a fazer de novo. Vendo que estava certo, já tinha a resposta lá atrás, né? Isso, exatamente. É fácil, né? Quando a gente está atento. Isso é orar e vigiar, né, Ana? É isso que quer dizer orar e vigiar. É a gente ficar atento, né? Claro. A gente ficar no agora, a gente prestar atenção nas coisas. Eu sempre digo, Deus é muito simples. Tudo para Deus é muito fácil e muito simples. A gente que complica tudo, né? Com a mente da gente. Verdade. E vamos usar essas técnicas simples, esses mantras, esses comandos, né? Porque nós estamos numa fase de grande mudança. Vai desaparecer a máscara, isso e aquilo, mas nós estamos entrando numa grande mudança planetária. Até a época já diz isso, né, Márcia? A Márcia, que entende mais de astrologia aqui, pode falar, nós estamos entrando na era de Aquário, que agora a era de Aquário vem trazendo a liberdade de cada ser humano, mas nós temos que saber buscar essa liberdade, porque ela está dentro de nós. Nós não vamos buscar fora, no exterior, no externo. A liberdade ou a prisão está dentro de nós. Então, nós temos que viver nesse mundo, mas não ser deste mundo. Nós temos que criar o nosso mundo interno de fé, de confiança, de certeza, da melhora, da expansão mental, do crescimento mental. Né? Está tudo. Nós mesmos somos os nossos salvadores. Não adianta nós esperar alguém que venha nos salvar. Nós somos os nossos próprios salvadores. Nós tendo a certeza disso, prestando atenção nisso, então nós começamos a mudar a nossa frequência e buscar nas coisas simples o comando para nós mesmos trabalharmos em paz, em harmonia e estar dentro da saúde perfeita. Claro, que a gente pode ser o nosso salvador ou o nosso carrasco também, depende que lado a gente se envolve, né? Exatamente. É uma escolha, né? A gente sempre tem a escolha. A gente até estava vendo um programa agora há pouco e era sobre uma prisão, né? Na Costa Rica, a prisão. E daí eles mostravam, era uma coisa absurda que tinha lá, né? Dentro dessa prisão. E daí, daqui a um pouco, ele mostra um outro lugar da prisão que era uma coisa espetacular, que tinha tudo para as pessoas viverem bem. E daí, a pessoa que estava entrevistando perguntou, tá, mas por que tem pouca gente aqui e um monte lá? Daí ele disse assim, porque eles não querem cumprir regras. Então, aqui tem que cumprir regras. Tu quer vir para cá, tu tem que cumprir regra. E lá não. Então, sempre tem uma escolha. A gente sempre tem uma escolha de viver num mundo melhor. É duas frequências mental, né? Claro. Só que tudo tem um preço. Isso, tudo tem um preço. Está disposto a pagar o preço ou não? Né? Viver em paz tem um preço. É um exercício,
é prestar atenção, é exercitar. Cada vez que a gente entra numa ansiedade, num medo, ok, fiz isso, então vamos voltar, vamos reorganizar, né? Às vezes a gente vai falando, mas é muita coisa para fazer. Às vezes é muita coisa, mas escolhe, né? Escolhe o que tu, dessas coisas todas, quais que tu consegue fazer. Exato. Quais dessas coisas serve para ti e te adapta? Usa da forma que fica bom, que nem a gente falou na hora da meditação, né? Para ele funciona assim, para mim não funciona. Eu encontrei um outro jeito. Claro. Então, sempre tem um jeito. Quando a gente está disposto a mudar, quando a gente está disposto a fazer um trabalho de melhora de frequência, sempre tem um jeito. E mudar dá trabalho. Às vezes as pessoas preferem estar ruim, mas aí tem que mudar, tem que fazer todo um esforço que ela prefere ficar ali no ruim, mas, sabe, não desenvolver para ir para frente. Exato, né? Não quer pagar o preço da mudança, né? E a mudança, a mudança pode ser difícil no início, não é? Porque é uma coisa nova. Tu tem que sedimentar aquele caminho ali. Não é? Esse é o valor que se paga. Mas tendo o hábito de manter essa frequência, chega um momento que aquilo fica comum no dia a dia. Então a pessoa já sai com aquela frequência acima, né? Bem positiva. Então é uma questão tudo de hábito, de mudança, de crenças limitantes para coisas melhores, né? A gente precisa se adaptar. E fazer a escolha. Né? Claro. Fazer a escolha. Quebrar a resistência à mudança, né? E uma coisa, Ana, assim, que é bem importante. Cada um tem um tempo de fazer. Né? Então, eu vejo muita gente se cobrando, se exigindo, até mesmo se maltratando quando não consegue fazer uma coisa, né? Não funciona assim. Né? A gente precisa respeitar o seu tempo, cada um tem um jeito, cada um tem um fluxo, cada um tem uma hora, um tempo de fazer o que tem que ser feito. E se a gente atropela, não funciona. Daí cria sofrimento, né? Daí cria sofrimento, né? Eu vejo muita gente dizendo, eu estou fazendo curso, eu estou fazendo isso, fazendo 1000 coisas nessa pandemia, e outros não estão fazendo nada, começa a se sentir culpado, começa a se sentir angustiado. Mas não tem obrigação de fazer alguma coisa, faça se puder, né? Eu já passei por isso também, de me sentir culpada. Todo mundo fazendo isso, fazendo ginástica, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não estou fazendo nada. Às vezes eu, sabe? Mas já superei isso. Mas eu sei porque eu também passei por isso de sentir culpa por não estar produzindo, sabe? É uma cobrança que a gente tem da gente mesmo, mas tem momento para a gente produzir, tem momento para parar. A gente tem que, sabe, tem que se respeitar. Né? Com certeza, isso é bem importante. Porque a própria natureza nos mostra isso, né? A mãe natureza, ela tem a primavera, o verão, que é o momento de colocar para fora, ver toda essa maravilha que existe, que a mãe natureza nos mostra, né? O florescimento de tudo, de árvores, enfim, a vida renova, né? Depois vai para o outono, vai para o inverno, é o momento de se recolher. E assim nós somos assim, porque nós somos filhos da mãe natureza. Então nós temos que nos dar tempo para nós mesmos, né? E voltando lá atrás, que eu gosto de lembrar do que eu falei, que são preocupações assim, a dúvida, a culpa e o medo. Eu estava dizendo, eu me sentia culpada. A culpa, ela bloqueia tudo. O medo bloqueia tudo. A dúvida também. Sim. Então vamos ocupar a nossa mente com coisas positivas, com mantras, com uma meditação que seja mais rápida, com uma contemplação, com uma oração, né? Quebrar esses bloqueios, né? Mudança de hábito. Agora, essa situação já foi pré-anunciado, isso que estamos vivenciando, essa era, essa situação.
Se na astrologia... Eu precisaria de mais uma live. Precisava de mais uma live para responder, mas a resposta é sim. Já estava previsto, né? Com certeza. É uma mudança de era, né? Então, tem duas questões bem importantes agora, astrologicamente, né? Então, eu precisaria de bastante tempo para responder. Mas sim, estava previsto, sim. Eu queria voltar um pouquinho no assunto que nós comentamos anterior, e agora há pouco também, sobre as notícias, né? Isso. As notícias. O que te trazem essas notícias? O que traz para nós essas notícias? Mais medo, mais preocupação, né? Mais nível de frequência baixa, né? E isso também é muito negativo, porque as células, elas se acostumam a se alimentar disso também, porque quem dá o comando mental somos nós. Sim. E existe um vício de pessoas, conhecemos pessoas viciadas em notícias e depois de replicar essas notícias. Tu viu o que vai acontecer? Tu viu o que está acontecendo? Então aquilo, ela já está impregnada daquilo ali. Sim. Então aquilo baixa mais a frequência e coloca a pessoa numa situação mais débil, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Claro. E isso traz o quê? Resultados negativos. Lei de atração. Lei da atração, está vibrando naquela frequência. No momento que isso, não vou mais me envenenar com isso, porque realmente está envenenando as nossas células. Ao ponto de pessoas que estão viciadas em ouvir essas notícias e comentar com os outros essas notícias, elas ficam esperando o horário, entra num looping, né? Entra naquele looping, aquilo que as células vão se alimentar, porque a mente está dando atenção para aquilo. Então isso se torna numa bola de neve. Isso é muito negativo. Claro. Né? Porque o político, a política, não sei o que mais, tu não viu? Não vi. Mas tu não vê a notícia? Não assisto notícia. Eu cuido de coisas que me interessam. Eu vou ler um livro, vou ver um vídeo legal no YouTube, eu vou conversar sobre outros assuntos que me tragam sabedoria, que me tragam entendimento, que me ajudem a expandir a minha mente e não cair na vala comum. Né? Não estou criticando ninguém, né, Ana? Sim, não, tu está dizendo o que tu está fazendo para a tua vida que está funcionando, né? Isso, exatamente. E nós temos que sair. Nós não podemos ficar nos chafurdando nisso aí, que nós estamos vibrando lá embaixo. Exatamente. Né? E nós temos esse poder da escolha de crescer, de nos alimentarmos de luz, que esse é o caminho de qualquer ser humano. Sim. Qualquer ser humano, o caminho dele é a caminho da iluminação das células. Né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, principalmente nesse momento, que não deixa de ser um grande teste, uma grande experiência que nós estamos passando e uma oportunidade única de nós mudarmos a nossa forma mental. Então, Ana, a gente queria dar uma dica também de uma meditação bem fácil de fazer, que é para esvaziar a mente de pensamentos angustiantes, né? De ansiedade, de preocupação. Então, tem umas meditações bem fáceis da gente fazer, que a gente sempre ensina também o pessoal, principalmente quem tem muita ansiedade, né? Porque ela é fácil de fazer. Nós vamos, Ana, para terminar, então, nós vamos passar uma meditação, que ela é bem simples. Eu não vou fazer ela, eu vou explicar primeiro. Acho que é mais fácil eu explicar e a pessoa fazer, né? Ou quer que faça. Como vocês costumam fazer? Como é que vocês costumam? Eu acho que é melhor eu explicar, para daí a pessoa poder praticar em casa. Tá, né? melhor. Poder, daí ela, já que a ideia é passar ferramentas, depois, né? Pode assistir depois, várias vezes, para saber como é. E depois do São Miguel também. Sim. Então, a meditação é assim, a gente pega todas as questões que estão incomodando, né? E começa a imaginar que em cima da cabeça da gente tem uma nuvem. E começa a mandar para essa nuvem tudo que está causando angústia, ansiedade,
medo, e vai mandando, né? Imagina que aquilo vai subindo para a nuvem e a nuvem vai crescendo. E a nuvem vai ficando escura. E daí tu procura mais coisa e manda para a nuvem. Tristeza, saudade, rejeição, qualquer coisa. Vai mandando para a nuvem, mandando para a nuvem. Quando a nuvem estiver bem carregada, bem escura, imagina que ela vai indo no horizonte, em cima do mar. Imagina aquela linha do horizonte no mar e a nuvem vai indo lá para o fundo do mar. E quando ela ficar bem pequenininha, do tamanho de uma bolinha de ping-pong, imagina que ela chove lá. Ela estoura e chove. Então, aquela preocupação, aquela coisa toda ruim que estava em nós, é transmutada no oceano. E daí depois a gente se imagina envolto numa luz violeta, imagina todo o corpo iluminado de luz violeta e faz umas respirações bem fundas. É uma coisa bem simples de fazer, é rápido de fazer e tem um efeito assim muito bom, né, Augusto? Maravilhoso. A gente usa isso também para a gente e a gente ensina bastante as pessoas a fazer porque tem muito resultado. E o legal é fazer isso não uma vez como experiência, porque a gente vai com o fazer é que a gente pega o hábito e o entendimento. E é interessante porque a nossa presença, eu sou, ou como chamaram, nós, Jesus do coração, seja lá como a pessoa pensa, chega num momento que tu faz a primeira é difícil, a segunda tu já, opa, tá funcionando, a terceira tu já vê que... E aí começa tu receber insights para tu colocar lá. Então, tu começa a entrar naquela frequência e tu é como se fosse um comando da tua do próprio Criador que está dentro de ti e já vai limpando aquilo, já vai vindo coisas que depois tu pensa assim, mas eu nem imaginei que aquilo estava me incomodando, eu já coloquei ali, já foi lá e já está limpando. É o hábito, aquele velho ditado que diz, não é? O hábito é que faz o monge, né? Isso. É de tanto fazermos que vai ficando fácil e vai funcionando. Porque não é difícil, talvez na primeira, segunda, terceira vez, mas depois entra num hábito positivo que aquilo a gente faz assim, já pensa, já dispensou, já aconteceu, a gente já está com a frequência limpa, né? Ah, nossa, adorei! Explicou bem fácil mesmo para fazer. Daí cada um faz com a sua... Ah, foi muito legal mesmo, né? Só mais uma coisa, nós temos no nosso canal a meditação dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que está ajudando muita gente nessa época também. Perfeito! O pessoal está fazendo e está tendo um resultado muito bom também para tirar essa angústia, o cansaço que vai ficando de estar dentro de casa, né? Claro. Tudo isso vai sendo limpo, é bem legal. O pessoal que está fazendo, está passando até dos 21 dias fazendo, porque está tendo um efeito muito bom. Legal mesmo, né? Mas olha, Márcia e Augusto, adorei essa live, ficou muito boa. Eu acho assim que essas dicas que vocês deram, a maneira como vocês colocaram, sabe? Nossa, tenho certeza que quem ficou para assistir a live teve um aprendizado enorme, né? Já estamos encerrando e eu quero agradecer, olha, não tenho nem palavras para agradecer, porque eu achei assim que foi sensacional. São coisas simples, mas são coisas práticas, né? Claro. Isso pode fazer em qualquer momento. E nós queremos também te agradecer do fundo do nosso coração esse convite de participar. Né? E nós nos colocamos à disposição de qualquer pessoa que quiser fazer um contato direto conosco através do WhatsApp também. Nós estamos à disposição aqui. Tá, Ana? Muito obrigado. Obrigada. Então, quem depois quiser alguma consulta, alguma coisa mais personalizada para entrar em contato direto com vocês. Mais adiante, a gente pode fazer alguma outra live com um outro assunto diferente, ou de astrologia, de alguma coisa. Isso aí, então. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, estou bem feliz, bem feliz. Nós também. Então, estamos muito contentes de te ver. Um abraço. Um abraço. Então. Tchau. Tchau.